volta! Agora a nossa aula é de História. Sim, daremos continuidade aí ao assunto que já estávamos tratando, mas hoje vamos dar um enfoque maior, né, principal para os povos indígenas. Então vamos fazer essa análise, uma reflexão de como foi antes e como está sendo agora. Então acompanhe comigo no nosso quadro. Muito bem, pessoal, então nós temos aqui primeiramente o que é que se observa nessa imagem. Então façamos essa leitura, se necessário, pause o vídeo, faça suas leituras, observe cada detalhe e aí crie as suas próprias conclusões. Então vamos lá, vamos ler aqui juntamente comigo. Então do lado esquerdo nós temos quem? Muito bem, os indígenas, né, os nativos aqui das terras brasileiras, e ali chegando pelos mares, através daqueles navios, né, a vela, né, as nau, os portugueses. Então a gente vê claramente ali a bandeira, vê como é que eles estão vestidos, né, então olha a diferença. Então do lado de cá os nativos apenas com alguns adornos ali de pena, né, e os portugueses todos com roupas de tecidos, né, tecidos tingidos. Então provavelmente essa imagem está retratando o que? Está marcando... Muito bem, para quem respondeu que a chegada dos portugueses. E quem se assustou já deixa aquele like. Quem não se assustou já deixa o like também e espera até a próxima vez. Então pessoal, vamos lá. Não, a colonização não começa exatamente aqui quando chega, porque começou toda aquela história lá do escambo, né, a troca. Foram... né, ludibriando ali os indígenas com um monte de coisa, né, espelho, pente, essas coisas, e em troca, né, eles recebiam ali, né, o direito, vamos dizer assim, de estar explorando o local. E inicialmente eles estavam de olho em que? No pau-brasil, justamente essa árvore grande com tronco avermelhado, né, cujo nome deu origem aí ao nome do nosso país, né, Brasil. E os portugueses utilizavam essa madeira para tingir, né, os tecidos. Então, depois, muitos anos, eles começaram a querer escravizar os indígenas e aumentar, né, a exploração. Começaram assim, de uma vez por todas, o processo de colonização, que é um processo violento, né, pessoal? E os povos indígenas, eles são o quê? Guerreiros, né, por natureza, e jamais eles iam permitir a escravização assim, tão simplesmente. Não. Eles se negaram, sim, lutaram, vários guerreiros, né, travaram a guerra para não permitir a escravização. E aí, como vocês já conhecem, não acabou muito bem, né, porque os portugueses chegaram com muito poder de fogo, espadas, né, armas de fogo, enquanto que as armas aqui dos nativos era arco, flecha, lança. E foi um combate, né, bem desonesto, bem desequilibrado. Mesmo assim, lutaram bravamente os indígenas, mas infelizmente, como resultado, foi um verdadeiro massacre. Muitos indígenas foram dizimados aí. Além desta guerra sangrenta, pessoal, teve também a questão das doenças. Pois é, muitas doenças não existiam aqui e aí foram trazidas, né, pelos portugueses, e não tinha assistência médica, logicamente, e morriam bastante indígenas também com essas doenças aí que o corpo não era acostumado, né? E pessoal, falo para vocês que essa guerra não acabou, né? Perdura até os dias de hoje, logicamente que não exatamente dessa forma como está retratado aí, né? Como aconteceu antes, mas existe sim ainda uma guerra, né, mais precisamente pelas terras. Então os indígenas perderam aí seus territórios, né, com essa violência, perderam muito da sua cultura, né, muita coisa foi perdida, mas lutaram e lutam ainda hoje bravamente. Hoje o embate maior é pelas terras, né, que os indígenas, eles querem reivindicar as suas terras, lógico, são os verdadeiros donos, mas isso traz um problema bem grande. E aí pessoal, antes da gente entrar um pouquinho nesse detalhe aí do embate sobre as terras, trouxe aqui alguns dados sobre a população. Então, por volta do ano ali de 1500, que é quando aconteceu, né, a chegada dos europeus, a população, ou seja, a quantidade de indígenas era ali de aproximadamente 3 milhões, né, de indígenas. Então,
Nessa tabelinha nós temos do lado esquerdo o ano e do lado direito a população, que é a quantidade de pessoas, tudo bem? Já no ano de 1650, ou seja, apenas 150 anos depois, a população caiu drasticamente para aproximadamente 700 mil indígenas. Gente, é muita coisa, de 700 mil para 3 milhões. Imagina a quantidade de indígenas que morreram, né? Assombroso em tão pouco tempo. E aqui, já agora no século 20, no ano de 1957, praticamente já haviam sumido, né? A população caiu ali para aproximadamente 70 mil. Então, quase que uma extinção, né? Mas aí, no censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né? Com toda essa questão, né? Política de fazer as pessoas assumirem a sua identidade étnica, né? De se autodeclarar indígena ou não. Então, com esse processo de autorreconhecimento, houve aí um aumento, né, nessa estatística e subiu para aproximadamente um número ali bem próximo a 900 mil, né? E é isso, pessoal, os dados que nós temos hoje, mas nem se compara aos 3 milhões, né, aproximadamente, que havia antes. Então você vê que bem assombroso. E aí, pessoal, trouxe aqui para você ver como não é algo distante, como não é algo que ficou exatamente lá no passado. Então aqui tem uma reportagem retirada do site de notícias da Globo, né, o G1, portal de notícias, que é falando sobre o marco temporal, né? É uma tese que está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, tá? Que após o recurso da FUNAI, para quem não sabe, a FUNAI é a Fundação Nacional, né, do Índio, e aí é o órgão oficial por garantir, gente, a proteção, né, e o cumprimento aí, né, de leis em defesa dos povos indígenas. Além disso, responsável por demarcar ali as terras e, digamos, legalizar, né, as terras para os indígenas. E aí o que é que está acontecendo? Essa tese, gente, prevê que indígenas podem reivindicar somente as terras que foram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 1988, a atual Constituição que nós seguimos no nosso país. Ou seja, se a terra indígena foi reivindicada a partir de 1989 até agora, então esses indígenas correm o risco aí de novamente perderem essas terras. Imagine que coisa horrível. Então torcemos mesmo, né? Vamos fazer o necessário para que isso não aconteça, gente. Muito ruim. E aí finalizamos, né, com uma mensagem aqui. Trouxe uma imagem que ela é do ano de 2008, mas a mensagem ainda é bem recente, né? Ainda está valendo. Então tá escrito ali: não somos invasores, retomamos o que é nossa. No caso ele está referindo às terras, né? E não estão errados realmente. Os indígenas são os verdadeiros donos dessas terras, sempre foram, sempre serão. Tudo bem? Fica aí a nossa reflexão do dia. Pois é, pessoal, então viram aí que a situação realmente não é brincadeira, né? Tem muito a se fazer ainda, tem muitos direitos que os povos indígenas precisam reaver. Então, toda a força, todo o respeito, todo o nosso carinho aos verdadeiros donos da terra. E aí, pessoal, para concretizar a nossa aprendizagem de hoje, você vai pegar o seu caderno integrado. Pois é, esse caderno delicioso vai fazer atividade da página 75 até a página 77 e vai ficar, ó, tudo beleza, tudo fechadinho. Conhecimento concretizado do jeito que a gente gosta. Então, pessoal, um ótimo trabalho para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.